Acompanhe junto comigo a seguinte linha de raciocínio. Imagine que você vai analisar dados de um banco de dados. Você deve conhecer a estrutura do banco de dados? Sim, claro que deve. Você deve ir até o banco de dados, verificar quais são as tabelas, os relacionamentos, as colunas dentro das tabelas. A partir daí você vai fazer a extração e aplicar o seu processo de análise. Então tem que conhecer a estrutura do banco de dados, certo? Imagine agora que você vai analisar dados que estejam em um arquivo CSV. Você tem que conhecer a estrutura do arquivo? Sim, claro que tem. Você vai até o arquivo, verifica se os campos estão separados por vírgula ou ponto e vírgula, se você tem string, se você tem texto, número. Você então carrega o arquivo CSV, verifica a estrutura, realiza o seu processo de análise. Acompanhou o raciocínio? Eu preciso conhecer a estrutura de uma página web? Sim, claro que eu preciso. Senão, como que eu vou extrair os dados para o meu processo de análise? Aí você vai dizer, mas espera aí, instrutor, isso é óbvio. Sim, mas o óbvio tem que ser dito, não é? Muitas pessoas acham que é tudo automático. Ah, eu vou lá, aplico a função Python, acabou, já extraí os dados, está tudo funcionando. Não, tem que conhecer o mínimo sobre a estrutura da página web que você vai extrair os dados para a sua análise. Vejamos aqui um exemplo. Vamos até a página python.org, que é a página oficial da linguagem Python. Estou usando como navegador o Google Chrome, ok? Se estiver usando outro navegador, o que eu vou mostrar pode ser ligeiramente diferente. Acessando o site, clica numa área qualquer com o botão direito e então clique em View Page Source, ok? Então, se por acaso estiver usando outro navegador, verifique qual é a opção para visualizar o código-fonte da página web. Clica lá. Aqui está o código completo da página principal, se é só dessa página, do python.org. Isso aqui é o que nós chamamos de documento HTML. Praticamente toda página na internet ela tem um documento HTML, que é a estrutura da página. O meu navegador, o Google Chrome, só conseguiu mostrar as imagens, menus, texto, etc., porque ele reconheceu o código-fonte HTML. Veja que o documento HTML começa com essa tag, isso aqui nós chamamos de tag, ok? Que é a tag HTML. Ela marca o início de um documento HTML. Se eu for até o final da página, só descer aqui a barra de rolagem, veja que lá no finalzinho, o que nós temos? O fechamento da tag HTML, na última linha. Isso indica que eu abri o documento, preenchi o documento HTML, que é a página, e fechei o documento. Só que eu tenho várias e várias outras tags. Por exemplo, aqui em cima eu tenho a tag head, que é a cabeça do documento. Aqui eu tenho uma série de metadados, eu tenho links, eu tenho informações, eu tenho referência a JavaScript, que também é usado nessa página, e a tag head é fechada aqui, ó. Veja que eu tenho barra head. Aí vai abrir outra tag, que é o body, que é o corpo da página web. Dentro do corpo eu vou ter divisões, que são os divs. E eu vou ter classes apontando para um documento CSS. O HTML é o esqueleto da página. O CSS é a formatação. Então, quando você visualiza, por exemplo, o texto, isso aqui foi HTML. O formato do texto foi CSS. E se eu tiver alguma inteligência, efeitos visuais, etc., provavelmente foi JavaScript. Essa combinação você vai encontrar provavelmente 98% das páginas web na internet. Então, se você quiser realmente realizar o web scraping, tem que conhecer um pouquinho sobre HTML e provavelmente CSS. Para quê? Para que eu possa compreender o que são essas tags e então conseguir extrair os dados conforme necessário. Bom, vamos então alinhar as expectativas. Isso aqui não é um curso de HTML, muito menos de CSS. Temos, aliás, um curso sobre isso aqui na DSA, da formação desenvolvedor web. Meu objetivo aqui é análise de dados com Python. Durante o projeto 7, eu vou direto às tags que vão nos interessar e vou extrair os dados. Eu vou explicar para você, estou usando esta tag, vou extrair os dados e vou analisar. Só que eu vou fornecer daqui a pouco para você um material de referência, caso você queira aprender gratuitamente HTML e CSS. Tem excelentes tutoriais, alguns que inclusive eu uso com frequência, para que você possa usar como material de referência e então consultar a tag da qual você quer extrair os dados. Por exemplo, imagine que eu queira extrair isso aqui, ó, esse título, Python Package Index. Como que eu vou referenciar isso no meu código Python? Eu vou indicar lá no Python o seguinte, olha, você vai até uma UL, que é uma lista. Dentro dessa lista você vai buscar por uma LI, que é um item da lista,
E então vai buscar pela tag A. Isso aqui é uma tag, ok? A tag A, ela indica um link. Dentro da tag A, você vai buscar pelo atributo title. Eu vou indicar isso no meu código Python. Querido Python, por gentileza, vá até esse endereço, página web, busque por essas tags. Quando chegar nesse atributo, extraia o dado que tiver no atributo. Aí eu vou extrair os dados e a partir daí análise de dados com linguagem Python. Compreendeu a ideia? Ou seja, se você não conhecer o mínimo da estrutura de uma página web, vai ser muito difícil aplicar o web scraping. É o mesmo conceito do banco de dados ou do arquivo CSV que eu mencionei no início do vídeo. Tem que conhecer o mínimo sobre a estrutura do arquivo ou da tabela para que você possa extrair os dados, certo? Com página web é a mesma coisa. É claro que nós temos vários pacotes em linguagem Python que facilitam muito o nosso trabalho. Em alguns pacotes eu indico a tag, ele vai extrair tudo e jogar no arquivo JSON. Pronto, resolvido. Eu pego o arquivo JSON, carrego num dataframe do Pandas e realizo a minha análise. Ainda assim, eu preciso saber qual é a tag que eu quero buscar, não é? A tag que representa os dados que eu quero extrair para o processo de análise. Então, daqui a pouco, nos próximos vídeos, eu vou indicar para você um material de referência para que você possa conhecer um pouco melhor tags HTML e CSS. Porque, às vezes, quando você trabalha com a extração de dados, a tag HTML pode não ser suficiente. Ela pode não te dar o detalhe que você quer. Aí o que você faz? Você usa também a tag do CSS, como class, por exemplo, e muitas outras. E aí você vai a um ponto específico da página e extrai os dados que você quer. Se você sabe aplicar programação em Python, aí você pode criar um loop, você pode construir estruturas de dados, você pode criar variáveis, extrair esses dados no formato que for melhor para o seu processo de análise, vai extraindo os dados e analisando em tempo real, também é uma possibilidade, e assim conseguimos realizar o web scraping e executar a análise de dados. Está claro? Daqui a pouquinho eu forneço para você material de referência. Mas antes, tem uma pergunta importante. Eu posso extrair dados dessa página? Eu tenho permissão para isso? Eu respondo no próximo vídeo. Até lá.